Começa agora o Jornal Caseco. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos tratar da revolução do pensamento científico. Estamos agora com o nosso repórter de campo, que entrevistará um especialista do assunto. É com você, Jonas. Boa noite, telespectadores, e também você, Jailson. Eu estou aqui com um estudante da PUC-RJ. Ele já é formado, estudou 5 anos sobre esse assunto de sociologia, e ele vai falar um pouco pra gente sobre a revolução do pensamento científico, suas principais características e também o pensamento que ela se opõe. Muito boa noite. Boa noite. Enfim, para a gente começar a falar um pouco sobre o pensamento científico, a gente precisa saber dos seus principais pensadores. Isaac Newton, Luiz Pasteur, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Francisco Redi, entre outros. Enfim, esses todos que eu citei, eles faziam parte de um movimento que estudava o pensamento científico, que tem as 4 principais bases, que são ceticismo, empirismo, admiração e curiosidade. Exatamente. Enfim, o ceticismo é uma noção que trabalha com que tudo deve ser analisado e questionado sistematicamente. E nenhuma afirmação pode ser afirmada ou concluída sem um debate, em que as pessoas tenham opiniões diversas e conversem sobre esse assunto para ter uma opinião formada e aí sim a sociedade aceitar essa decisão que foi tomada. Bom, também existe a curiosidade. A curiosidade, ela é argumentada como natural para os seres humanos, pois afinal, se não fosse a curiosidade, nada do que a gente sabe hoje teria sido descoberto. Então tudo isso vem da curiosidade dos seres humanos. O empirismo, ele trabalha principalmente com uma metodologia do sensorial, de que nós conhecemos o mundo de acordo com nossos 5 sentidos. Ele trabalha principalmente com isso e busca se aprofundar cada vez mais de acordo com nossas experiências sensoriais. E a admiração desses 4 que eu falei, teoricamente é o mais fácil, que é que todo cientista é um admirador da natureza e do conhecimento para poder pesquisar e saber um pouco sobre tudo que ele faz e sobre tudo que ele fala. Então todo cientista ou sociólogo, filósofo deve ser um bom admirador das coisas que o rodeiam. Bom, como perguntado pelo nosso repórter, o pensamento que se opõe ao pensamento científico é o pensamento filosófico. Esse pensamento filosófico, ele trabalha diferentemente com o empirismo, principalmente, que vai muito além da noção dos 5 sentidos, que é o mundo sensorial. Ele vai para o mundo inteligível, o mundo das ideias, em que, além dos 5 sentidos, as pessoas pensam um pouco mais e buscam tentar saber sobre além dos 5 sentidos. Certo. Boa noite, Matias. Boa noite, Ailson. Estou aqui diretamente com o professor Luan, da Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP. E hoje eu vou fazer 2 perguntas para esse professor tão renomado nessa área de sociologia. Então, Luan, como surgiu o pensamento científico e quais são suas etapas? Muito boa noite, telespectadores. Meu nome é Luan, sou professor na USP há mais de 20 anos, em sociologia, sou pós-graduado e tenho também um doutorado. Então, o pensamento científico ele é um assunto bem difícil de se falar. A revolução do pensamento começou por volta do século XV com um conhecimento mais estruturado e prático, desenvolvendo umas formas empíricas de se constatar os fatos, por exemplo. Até a Idade Média, o conhecimento humano estava muito atrelado ao modo de concepção da vida e da religiosidade, que a religiosidade propagava, né? A ciência em si, ela ainda era muito restringida e estava ligada com a filosofia. Porém, com o florescer das novas concepções a partir do século XV, permitiu uma reformulação no modo de se constatar as coisas. A nova forma de pensar, de comprovar e principalmente fazer a ciência prosperou intensamente em um período que se prolongou até o século XVI. Então, a revolução científica tomou um conhecimento mais estruturado e prático, como eu disse, e tomando o empirismo como mecanismo para se consolidar as constatações. Essa foi sua base. E a partir disso,
E no início, né, pode-se dizer que deu com a proposta do modelo do heliocêntrico de Nicolau Copérnico, ou seja, com a proposta de que a Terra não está no centro do universo, e que ela se move, girando em torno de um astro. O pensamento da população a respeito dessa composição da matéria baseava-se somente na terra, no fogo, no ar e na água. Eram os 4 elementos. Mas algum tempo depois, tudo passou a ser diferente. Sabia-se da existência de pequenas partículas e de seu papel na formação das coisas. Com o início da nova revolução, passou-se a ir contra muitos dos pensamentos da igreja e novos estudos foram realizados para que essa visão do Copérnico fosse aceita. Surgiram então novas propostas de Galileu Galilei, René Descartes, Christian Huygens e Isaac Newton. O termo revolução científica, no entanto, somente passou a ser usado lá por volta de 1939, quando Alexandre Koyré, o historiador francês, começou a usar o termo para designar o período de mudanças intelectuais ao longo da história. Entre as principais causas, podemos citar o renascimento cultural, a imprensa, a reforma protestante e o hermetismo, que nada mais é o estudo e a prática da filosofia oculta e da magia. Também com o surgimento do Renascimento, vieram correntes de pensamento que pregavam o uso do senso crítico mais aprofundado, assim como uma atenção maior às necessidades humanas. Bom, professor, mais uma pergunta. Eu gostaria de saber como a sociologia e as ciências humanas e sociais se relacionam com a revolução do pensamento científico. Boa pergunta. A ciência é basicamente considerada um conjunto de teorias e modelos que visam o conhecimento, a partir da aplicação de determinada metodologia em contínuo processo de renovação. Nessa perspectiva, pretende-se entender aspectos do desenvolvimento das ciências e a formação do pensamento geográfico. Essa abordagem parte da estrutura e do confronto de formas conceituais, entendeu? De forma epistemológica e método. As ciências sociais se baseiam na evolução das relações da sociedade. Já a geografia tem sua gênese voltada para os processos da natureza e passa por etapas em direção a uma transformação da realidade. Objetiva-se buscar de reflexões sobre o conhecimento científico e os desafios que se apresentam nas ciências, a partir das necessidades humanas, em constante construção e de desconstrução. Eu não sei se ficou muito claro, mas... Sim, deu para entender bastante. Nós temos mais 2 últimas perguntas. Eu queria saber como as ciências humanas fazem parte nessa maneira de interpretar o mundo. Claro. Nós entendemos que a ciência ela não é uma forma desconexa e desarticulada de conhecimentos. É um paradigma sob o qual se vê o mundo. Representa a concretização do movimento das ideias na produção de conhecimento, onde cada área traduz para você o modo como o homem se relaciona com o ambiente. No último século, o desenvolvimento científico ganhou muita visibilidade, que a Unesco reconhece a capacidade de produzir conhecimento como um dos aspectos para distinguir a riqueza e a pobreza de um povo, para você ver o nível de como é. O conhecimento científico ele tornou-se relevante em toda a sociedade. No entanto, em benefício do desenvolvimento acelerado, a gente se depara com a apropriação comercial e mercadologia do conhecimento e a potencialização de investimentos nas tecnologias, que se tornam mais sofisticadas, interferindo no sistema social e cultural, mais diretamente do que as ciências. Vive-se num momento de transição mundial, que aponta para uma reconstrução da sociedade, pautada no paradigma da cidadania, legitimando a equidade, a justiça, a igualdade e a autonomia. Emerge então, no mundo de conhecimento, a necessidade de interlocução das diversas áreas, reconhecendo no homem o ser social e histórico, por quem e para quem se desenvolvem o mundo e a ciência. Para finalizar, gostaria de saber quais são os problemas do pensamento científico. Você já teve alguma dúvida? Daquelas muito pequenas ou que podem te fazer ficar até sem dormir? Já. Então, o método científico ele se inicia aí. E é que ele mostra como uma solução para quase todos os nossos problemas, que é uma solução para quase todos os nossos problemas. Um exemplo é que diversas explicações podem ser dadas para o mesmo fato. E essas interpretações, quando não testadas, são consideradas crendices. Por exemplo, quando eu digo que todas as vezes que o mágico tirar uma cartola, alguém morre na China. A ideia de fato não faz muito sentido, mas para você negá-la, você deve buscar evidências que a neguem. E é aí que o ciclo do método científico começa a se repetir, ou se inicia, no caso, o primeiro resultado de ter partido de lugar nenhum. Também pode-se dizer que a falsificação de evidências ou a distorção de tais, por exemplo, quando eu digo que testes
revelaram que todas as vezes que um mágico tira a cartola, alguém morre na China. Após uma comprovação, por exemplo, o número de mortos pode ser maior que o número de cartolas. Eu afirmo que não. Mas 2 pessoas morrem quando mágicos tiram uma cartola. Mas, após a variação do número de mortos, a ligação entre os dois é derrubada. E aí sim o método científico parte da observação e tentativa de falseamento adequadas. Ou seja, basicamente o método científico pode ser usado tanto para derrubar hipóteses inválidas, obtidas por outros meios, quanto para evoluir hipóteses que não são consideradas outros fatores, algo natural, já que é impossível analisar todo o universo de forma profunda. Você já tem ideia como é possível resolver questões através do método? Então, basicamente é isso. O método científico é utilizado para tantas essas coisas quanto para outras. Nós do Jornal Caseco agradecemos a audiência do público e os 2 profissionais que disponibilizaram um pouco de seu tempo para nos ajudar. E agora ficaremos com a novela El Coração Impuro. E terminamos aqui O Jornal Caseco.